A mulher empurrou o prato para a frente com irritação. Moço, isso aqui está frio. O restaurante inteiro parecia sofisticado demais para aquele tipo de cena. Taças caras, luzes baixas, pessoas falando baixo. Mas o garçom permaneceu imóvel diante da mesa dela, segurando o prato com as duas mãos, sem responder. A amiga que estava ao lado percebeu o clima estranho. Amanda, só que Amanda ainda não tinha reconhecido ele. Ela apenas revirou os olhos, impaciente. Eu pedi sem cebola. É tão difícil anotar um pedido? Então o homem finalmente levantou os olhos e perguntou calmo. Você continua odiando cebola? Amanda congelou. O rosto perdeu a cor na mesma hora, porque conhecia aquela voz, mesmo depois de tantos anos. Ela levantou os olhos devagar, e o mundo pareceu travar por um segundo. Era Daniel, o mesmo Daniel que ela deixou chorando num terminal de ônibus 7 anos antes. O mesmo homem que ela chamou de fracassado. Agora estava ali, vestido de garçom, servindo a mesa dela. A amiga olhou confusa entre os dois. Vocês se conhecem? Amanda abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Daniel apenas pegou o prato da mesa. Educado, frio, profissional. Vou pedir para a cozinha corrigir. E saiu caminhando sem olhar para trás. Amanda continuou parada, o coração disparado, porque a última lembrança que tinha dele era completamente diferente. Tênis velho, sonhos grandes demais, conta bancária vazia. Ela lembrava perfeitamente da última conversa dos dois. Amor não paga boleto. Foi isso que ela disse antes de ir embora. Na época, Daniel trabalhava lavando pratos enquanto tentava entrar no mundo da gastronomia. Passava noites vendo vídeos de culinária, inventando receitas, falando que um dia teria o próprio restaurante. Amanda ria, achava infantil, imaturo. Ela queria estabilidade, queria alguém com futuro. E Daniel parecia longe disso, muito longe. Ele era apenas um sonhador. Então, ela foi embora, sem olhar para trás. Só que agora, algo naquela situação parecia errado. Porque Daniel não parecia um garçom comum. Ele andava pelo restaurante como alguém que conhecia cada detalhe dali. Os outros funcionários olhavam para ele de forma diferente, com respeito. E isso começou a incomodar Amanda, muito. Antes de continuarmos, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu sempre leio todos os comentários. E se gosta de histórias de reviravolta, orgulho e arrependimento, aproveita para se inscrever no canal. Todas as semanas postamos histórias emocionantes como essa. Agora, vamos voltar ao começo dessa história. Amanda conheceu Daniel quando os dois tinham pouco mais de 20 anos. Ela já fazia estágio em um importante escritório de arquitetura e ele apenas fazia bicos em restaurantes. O namoro começou leve, simples. Daniel fazia ela rir. Sempre dava um jeito de aparecer com alguma comida diferente que aprendia a cozinhar. Mesmo sem dinheiro, mesmo cansado, ele sonhava alto, falava de culinária como quem falava de arte. Só que o tempo passou e os sonhos começaram a virar motivo de briga, porque enquanto Amanda queria crescer rápido, Daniel parecia preso no mesmo lugar. Salário baixo, ônibus lotado, conta atrasada. Ela começou a sentir vergonha. Vergonha das roupas simples dele. Vergonha quando as amigas perguntavam o que ele fazia da vida. Até que um dia, durante um jantar barato numa lanchonete, Amanda perdeu a paciência. Você vive sonhando, Daniel, mas sonho não constrói vida. Ele ficou em silêncio. Ela continuou. Eu estou cansada de esperar você virar alguma coisa. Daniel ainda tentou argumentar. Disse que estava estudando, que tinha conseguido uma oportunidade numa cozinha maior. Mas Amanda já não queria ouvir, porque no fundo, ela já tinha decidido ir embora. E foi exatamente o que fez poucos dias depois. Só que naquela época, ela não imaginava que anos mais tarde pisaria justamente no lugar onde a vida dos dois mudaria completamente. Depois do término,
Amanda seguiu a vida rápido, rápido até demais. Começou a namorar um homem mais velho, empresário, carro importado, apartamento caro, viagens nas redes sociais. Tudo parecia finalmente encaixado. As amigas aprovavam, a família aprovava. E por um tempo, ela também tentou acreditar que aprovava. Enquanto isso, Daniel simplesmente desapareceu. Nenhuma foto, nenhuma postagem, nenhuma notícia. Amanda às vezes lembrava dele quando passava por restaurantes pequenos ou via algum prato diferente na internet. Mas logo afastava o pensamento, porque pensar nele trazia uma sensação estranha, como culpa. Só que naquela noite, sentada naquele restaurante elegante, a culpa voltou inteira. E pior, misturada com curiosidade. Ela observava Daniel atravessar o salão. Os cozinheiros falavam com ele de um jeito respeitoso. Os garçons pareciam nervosos perto dele. Até o gerente ficou mais cuidadoso quando ele entrou na cozinha. Aquilo não fazia sentido. A amiga dela percebeu. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Amanda tentou disfarçar. Deve ser só um ex querendo pagar de superior. Mas nem ela acreditou no que disse. Minutos depois, Daniel voltou com o prato. Dessa vez, exatamente como ela tinha pedido. Ele colocou diante dela sem pressa. Mais alguma coisa? Amanda encarou ele por alguns segundos. Você trabalha aqui há muito tempo? Daniel quase sorriu. Bastante. A resposta curta irritou ela. Talvez porque ele não parecia abalado, não parecia ressentido. Não parecia alguém que reencontrou a mulher que partiu o coração dele. Parecia indiferente. E aquilo machucou mais do que Amanda imaginava. Ela tentou recuperar algum controle. Pelo menos você conseguiu um lugar bom para trabalhar. Daniel assentiu. Consegui. Silêncio. A amiga observava tudo sem entender nada. Então Amanda soltou, quase sem perceber. Fico feliz que sua vida tenha melhorado. Daniel olhou diretamente para ela pela primeira vez. Melhorou muito. E saiu novamente. Aquela frase ficou ecoando na cabeça dela, porque não parecia provocação, parecia fato. Amanda começou a olhar o restaurante com mais atenção. O lugar estava lotado, gente importante, fila de espera, uma parede inteira cheia de prêmios gastronômicos. E então ela viu uma foto perto do bar. Uma foto emoldurada. O rosto dela gelou. Era Daniel, vestido de chefe, segurando um troféu. Abaixo da foto estava escrito: Chefe Daniel Ribeiro, revelação da gastronomia nacional. Amanda levantou da cadeira e caminhou rapidamente até a parede. Havia outras fotos, entrevistas, revistas, eventos. Daniel ao lado de chefes famosos. Daniel sorrindo dentro daquela mesma cozinha. O coração dela começou a bater mais forte, porque de repente ela entendeu. Daniel não era só um garçom. E antes que pudesse processar tudo, ouviu duas mulheres conversando perto do bar. Dizem que ele está avaliando investidores para abrir restaurantes fora do país. E mesmo assim faz questão de atender algumas mesas pessoalmente. Amanda sentiu um vazio no estômago. 7 anos antes, ela tinha abandonado aquele homem porque acreditava que ele nunca seria ninguém. Agora ele era exatamente o tipo de pessoa que ela sempre quis ao lado. Só que tarde demais, muito tarde. Ela voltou lentamente para a mesa, as mãos tremendo um pouco. Até onde o orgulho pode destruir uma história? Minutos depois, Daniel apareceu outra vez, mas agora sem a bandeja, sem o bloco de pedidos. Ele puxou discretamente a cadeira da mesa ao lado e conversou rapidamente com um casal de investidores estrangeiros. Os dois apertaram a mão dele com respeito, quase admiração. Amanda observava tudo em silêncio, sentindo algo que não esperava sentir, arrependimento profundo. E pela primeira vez em muitos anos, ela percebeu que talvez tivesse confundido pobreza com falta de futuro. Amanda já não conseguia prestar atenção na própria comida. A amiga tentava puxar assunto, comentava sobre o restaurante,
sobre os pratos, mas ela só conseguia olhar Daniel atravessando o salão, seguro, respeitado, exatamente o contrário do rapaz inseguro que ela deixou anos antes. Ou talvez ele sempre tivesse sido aquilo, ela que nunca enxergou. Depois de alguns minutos, Daniel voltou à mesa pela última vez. A sobremesa da casa é cortesia hoje. Amanda respirou fundo. Daniel, espera. Ele parou, mas não sentou, não sorriu, apenas aguardou. Ela demorou alguns segundos para encontrar coragem. Eu queria pedir desculpas. O barulho do restaurante parecia distante naquele momento. Daniel permaneceu calmo. Pelo que exatamente? A pergunta desmontou ela. Porque existiam muitas respostas. Pelas humilhações, pela vergonha, por ter tratado os sonhos dele como piada. Amanda abaixou os olhos. Eu fui cruel com você. Daniel ficou em silêncio. Ela continuou. Na época eu achei que estava sendo realista, mas acho que só fui arrogante. Ele apoiou as mãos atrás do corpo, pensativo. Você queria segurança. Eu entendo. Não, ela respondeu quase sussurrando. Eu queria status. A sinceridade daquela frase até surpreendeu a própria Amanda. Daniel finalmente puxou uma cadeira e sentou por alguns segundos. Não como ex-namorado, nem como alguém tentando reviver o passado, só como duas pessoas encarando uma verdade atrasada. Sabe o que mais me machucou naquela época? Amanda levantou os olhos. Não foi você ir embora. Ela franziu a testa. Foi olhar para mim como se eu já tivesse fracassado, antes mesmo de eu tentar. Amanda sentiu o rosto esquentar, porque era exatamente o que tinha feito. Daniel continuou. Eu era pobre, não cego. Eu percebia o jeito que você me apresentava para as pessoas, o jeito que escondia o que eu fazia. Ela não conseguiu responder. E o pior é que comecei a acreditar nisso também. Amanda sentiu um nó na garganta. Daniel olhou rapidamente ao redor do restaurante. Passei muito tempo tentando provar que você estava errada. E provou. Ele deu um sorriso pequeno, triste. Não, eu provei para mim. Aquela frase atingiu Amanda de um jeito diferente, porque não havia arrogância, nem desejo de vingança, só verdade, uma verdade simples e dolorosa. Ela tentou sorrir de leve. Você deve me odiar. Daniel pensou por alguns segundos. Acho que odiei por um tempo. O coração dela apertou, mas passa. Silêncio. Amanda percebeu então que havia algo ainda pior que ódio, indiferença. Daniel já não carregava ela dentro dele. Não existia mais aquela necessidade de aprovação. Ele tinha seguido em frente, de verdade. Um funcionário se aproximou discretamente. Chefe, os investidores estão esperando. Amanda ouviu a palavra chefe. Mesmo sabendo da verdade, aquilo ainda parecia surreal. Daniel se levantou. Ela também, num impulso. Daniel. Se eu tivesse ficado naquela época, ele interrompeu com calma. Você não teria suportado o caminho. A resposta veio sem maldade, só honesta. Foram anos difíceis, muito mais difíceis do que você imaginava. Amanda sentiu os olhos marejarem, porque pela primeira vez percebeu uma coisa. Ela queria o resultado, mas nunca teria suportado o processo. Daniel ajeitou o próprio paletó. E talvez tenha sido melhor assim. Ela engoliu seco. Melhor? Nós dois precisávamos descobrir quem éramos sem depender da validação dos outros. Amanda ficou imóvel, sem resposta. Daniel deu um passo para trás, profissional outra vez. Espero que você seja feliz, Amanda. E saiu, sem olhar para trás. Ela permaneceu parada no meio do restaurante, observando ele conversar com investidores, chefes, clientes, como alguém que finalmente encontrou o próprio lugar no mundo. E naquela noite, Amanda entendeu uma coisa que demorou anos para aprender. Algumas pessoas parecem perdidas só porque ainda estão no começo da própria história. E às vezes, o maior erro
não é abandonar alguém pobre. É abandonar alguém só porque ele ainda não venceu. Você acredita que muita gente ainda confunde dinheiro com valor? E você teria esperado por Daniel naquela época? Comenta aqui embaixo. E se gostou dessa história, aproveita para se inscrever no canal para acompanhar os próximos relatos.